Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos no canal do Sercom. As palestras às sextas-feiras, através aqui do YouTube, e às quartas-feiras no Centro Palestras Presenciais. Todos estão convidados e serão muito bem-vindos, muito bem recebidos com muito amor. E esse canal que traz a palavra para cada um de nós, de consolo, de conforto, de fortalecimento, porque vem do Evangelho de Jesus. E são ainda mais esclarecidas para cada um de nós através desse grande mentor, educador Emmanuel. Hoje ele traz para nós a lição intitulada Zelo Próprio. E Emmanuel, ele coloca para nós a questão que nós, o nosso corpo físico, permite que a gente tenha um vasto campo de experiências e de aprendizados aqui na Terra. Então, nosso corpo tem os órgãos, sensações, que são potências para nós nos movimentarmos, nos desenvolvermos. E isso ele fala de uma maneira muito bonita, porque ele diz que nós temos que lembrar da dedicação materna, não é? A gestação que permite nós estarmos aqui vivendo tudo isso. Então ele coloca que nós temos que cuidar dos olhos, da boca, da laringe, dos ouvidos, são departamentos. E quando nós começamos a entender que o nosso corpo precisa da higiene, da conservação, dos cuidados, cada departamento é importante. Então nós não podemos nos descuidar, porque senão nós não temos a saúde que nos faz sentir bem quando a gente se movimenta com facilidade, não é? Nos permitindo fazer coisas cada vez mais. Então, a gente precisa se deter, vamos dizer assim, nessa parte de ter cuidados. Então, se nesse pensamento nós vamos assim dizer que o corpo é passageiro e nós temos que ter tantos cuidados, né, com ele, o que falar do espírito, o zelo do espírito? Quando ele fala de zelo próprio, é cuidar, ter preocupação, não é? Do nosso corpo, de uma pessoa, de algo, é ter esse cuidado, esse zelo. Se nós temos esse cuidado com o corpo, o que dirá então o espírito? O espírito que tem valores eternos. Aí, então, ele fala assim, sobre lavarmos os nossos pensamentos. Quando a gente fala lavar, o que vem à mente? A água. A água em abundância. Tem uma mensagem do André Luiz, que é muito bonita e às vezes a gente nem pensa sobre isso. Ele diz que quando nós jogamos a água, né, para limpar, pode ser na nossa casa, no nosso lar, qualquer outro lugar, a água, a gente vê a água da chuva, né? Limpa o ar, nós respiramos melhor, aquele ar fica mais fresco, a terra agradece, as plantas, né? Tudo se renova. Então ele diz, lavar os pensamentos. E isso nos faz pensar sobre Jesus. Quando ele estava na fonte
junto à mulher samaritana. E ele diz assim para ela: eu vou te oferecer uma água que você jamais vai sentir sede alguma. Que água ele ofereceu? O seu conhecimento, os seus ensinamentos. E ela ficou maravilhada. Ela saiu dali e foi anunciar todas aquelas verdades para todos. Quando Emmanuel fala, é uma analogia muito bonita, né? Lavar os pensamentos, ele diz, nas fontes do Cristo. E a gente fala assim, fonte, uma fonte de água, né? Sim, nas águas do conhecimento. E a mensagem do André Luiz, ele fala quando jogamos água, leva embora, limpa energias que às vezes a gente tem em casa, de sentimentos, da mágoa, da culpa, da falta do perdão, da incompreensão. Então ele diz que quando jogamos a água, aquela limpeza profunda, limpa também, ajuda todas essas energias, porque é lógico que a gente sabe que o Evangelho no lar também faz ali uma verdadeira depuração. Então, com isso, Emmanuel coloca para nós que a gente deve renovar os nossos sentimentos. Quando nós purificamos os pensamentos, sim, os sentimentos, eles se renovam. E ele diz assim, saia da cristalização. Às vezes a pessoa, ela tem uma ideia assim única, uma ideia fixa em determinado ponto, né? Então ele diz, saia da cristalização, se renova, é como dizendo, joga a água dos ensinamentos do Cristo para você se renovar, limpar também o teu coração. Ele fala assim que a gente se preocupa assim com os micróbios que trazem moléstias, né? Doenças, mas ele diz, e os micróbios da alma, dos maus pensamentos, são intangíveis. E ele diz assim, tem espíritos, criaturas, que ficam um longo tempo para se curarem dessa paralisação da alma, que é no sentido da doença da alma ou da doença do espírito. Então isso também a gente precisa se cuidar. E é o zelo que cada um tem que ter consigo mesmo, cuidar de si mesmo. Se preocupar, não com a preocupação excessiva, que às vezes até dá falta de fé, não. A preocupação salutar de você sentir aquela situação e querer resolver, querer curar, querer sanar. Então, cada um de nós é responsável por si mesmo. Ninguém vai ser responsável por mim, pelo outro ou outro. Não, nós somos responsáveis pela nossa vida. E aí, os espíritos colocam quantas vezes a pessoa ela está passando por um problema. Pode ser um relacionamento, a falta de trabalho, né? Hoje, difícil, às vezes não encontra a colocação que a pessoa espera, desenvolvendo o trabalho que ela já conhece, que ela se preparou. Não é uma moléstia, uma dificuldade financeira, tudo isso. E ele fala, então, ela vai buscar solução nos vícios. E os espíritos dizem, hoje nós temos que procurar situações felizes e não situações infelizes para nós, né? E eles colocam, às vezes, a pessoa, depois que a sensação passa, né?
ela se volta, ela própria, o que ela percebe? Mais fragilizada, mais frustrada. Por quê? Porque ela não foi forte o suficiente para resolver aquela questão. Ela foi buscar refúgio em algo que não era bom, que a prejudicou muito mais do que ela poderia pensar, achar, né? E aí encontrar o caminho de volta é um caminho difícil, um caminho árduo. Então, para tudo isso, né? Quando a gente está falando de zelar por si mesmo, cuidar, vem então a recomendação, a terapia espiritual, a terapia com Jesus. Às vezes, como é bom antes de dormir, abrir o Evangelho, ver uma pequena mensagem de Jesus ali para nós e fazer a terapia e dormir com aquela reflexão, seja o que for. Às vezes vem aquele tópico, caridade, orgulho, paciência, né? E isso faz com que a gente vá refletir. Essa é a terapia. Terapia com Jesus. É da forma como Emmanuel diz, lave os seus pensamentos, renova, e a gente vai estar renovando. E a terapia espiritual é para que a gente consiga se reequilibrar naquilo que nós estamos vivendo, situações que nós estamos vivendo. A gente precisa se reequilibrar, né? Então, é o Evangelho no lar, é a prece, é a oração. No momento que a gente se sentir fragilizado, é daí que vai vir a força para nós, para a alma, para o espírito, né? É uma leitura que vem de um livro, ou uma palestra que nós ouvimos. Sim, o Evangelho de Jesus, que vem direto para nós, falando o que a gente precisa. A gente olha o Evangelho e fala, que bonito, a samaritana. Mas hoje, por que nós não somos samaritanos, as samaritanas? Que a gente abre o Evangelho e também vai sentir aquela água pura do conhecimento para nós, para que a gente não sinta mais a sede. Então, é importante esse entendimento do zelo conosco, o zelo próprio conosco, né? Nos preocuparmos, tomarmos conta de nós mesmos, desejarmos para nós o melhor, porque é assim, mais preparados, que nós haveremos de poder ajudar os outros. Que seja uma semana de muita alegria, paz para todos nós, graças a Deus.